Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, professor Diogo Comba, na minha página no Facebook, professor Diogo Comba, ou no meu perfil lá no Instagram, professor Diogo Comba. Já comecei errando, mas vai assim mesmo, que isso aqui é uma videoaula raiz. Peço para você se inscrever aqui no canal, curtir minha página no Facebook e se tornar meu seguidor lá no Instagram. Lá você pode tirar dúvida, deixar alguma sugestão, fazer algum pedido, a gente pode trocar alguma ideia também. E hoje, sabe qual é o tema? Hoje é um tema de redação que já foi tema do Enem, a questão do trabalho infantil como um ainda grande desafio brasileiro, certo? Trabalho infantil ainda assola o Brasil, ainda assola quase todos os estados brasileiros, ainda assola todas as regiões do Brasil. Agora imagina só, vou dar para você uma referência cultural, uma referência do campo da ficção, uma referência de uma série muito querida por nós brasileiros. Imagina a situação de um menino de 8 anos que já trabalhou como engraxate, que já trabalhou como vendedor de bilhetes de loteria, que já trabalhou como garçom, sem contar os inúmeros favores que ele faz para a vizinhança, sem contar também a vez que ele tentou abrir uma barraca de refrescos, La Tienda del Chavo, com um refresco de laranja que parece tamarindo, mas tem gosto de limão. Tô falando do Chaves do 8, tô falando do Chaves do 8, o nosso famoso Chavinho, o amigo da vizinhança. Aí o que acontece? Quais são as causas de o Chavinho ter que trabalhar tanto? O Chaves trabalha tanto porque ele não tem pais, ele sofreu o abandono parental, ele é pobre, a pobreza muitas vezes também é uma causa para o trabalho infantil. A criança não tem a proteção dos pais, mas a pobreza, isso praticamente a obriga a trabalhar, a empurra para o trabalho infantil. E quais são as consequências desse trabalho infantil? Olha só, você já está sacando, a gente está fazendo uma estratégia argumentativa, a gente está fazendo o nosso segundo, vai fazer o nosso terceiro parágrafo argumentativo. De que modo? Na verdade, o segundo parágrafo da redação e o terceiro parágrafo da redação. O primeiro da argumentação de causa, o segundo de consequência. Você está entendendo? E o terceiro de consequência. Você está entendendo? Não estou te confundindo. Vamos lá. Nosso parágrafo 2. Você vai analisar a questão do abandono parental e vai analisar a questão da pobreza, que muitas vezes empurra essas crianças para o trabalho infantil. E quais são as consequências? São inúmeras. Muitas vezes a criança sofre o quê? Violência física, violência psicológica, até mesmo violência sexual, certo? Muitas vezes esse trabalho infantil, infelizmente, é a prostituição infantil, uma questão muito delicada no Brasil. Muitas vezes essa criança acaba saindo da escola. A evasão escolar é muito forte quando a criança tem que se dedicar ao trabalho. A evasão escolar, os estudos incompletos, certo? A criança muitas vezes acaba vivendo esse ciclo, acaba vivendo esse tipo de situação, acaba ficando sequelada, acaba tendo inúmeros problemas de saúde, até mesmo problemas físicos. Diante disso, qual é a proposta de intervenção? Quem deve agir? O que fazer? Como fazer? Objetivando qual cenário, certo? Pensa aí, pensa numa ação, pensa num agente, pensa em como fazer isso e pensa também num cenário. Que cenário é esse que você está buscando, certo? Agora vou apresentar para vocês um outro modelo, uma outra estratégia argumentativa que você pode ter num tema como esse. Você poderia colocar a sua tese por divisão. Como assim? Falar que o trabalho infantil assola o Brasil e se dá em 3 áreas, digamos assim. Se dá em 3 modos diferentes e você vai analisar esses modos. Você poderia falar do trabalho infantil no tráfico de drogas, olha só isso. Tem até um filme que eu estou colocando aqui, ó, Falcão, Meninos do Tráfico, quando muitas vezes crianças menores de idade, mesmo com seus lá 7, 8, 9 anos, já começam a trabalhar para o tráfico de drogas. Tem gente que chama de vapor, tem gente que chama de aviãozinho. Você pode falar, por outro lado, das crianças que começam muito cedo a sua carreira esportiva, que começam muito cedo lá no futebol, lá nas categorias de base. Neymar, o menino Neymar, hoje o adulto Neymar, começou muito cedo. Olha só, uma foto do Neymar aqui novinho, lá nas categorias de base do Santos. Muitos deles acabam não completando seus estudos. Existem clubes de futebol que têm escolas lá dentro do clube, mas há aqueles que não têm também. A gente poderia falar, mais uma vez agora, da arte. Crianças que desde cedo têm um caminho nas artes, têm um caminho na atuação. Você já deve ter ouvido falar do Macaulay Culkin, que fez
tantos e tantos filmes quando eu era criança. Esqueceram de Mim, por exemplo, a saga Esqueceram de Mim. Hoje em dia todo mundo esqueceu dele e a situação dele não é nada batuta. Olha só o Macaulay Culkin aqui. Aqui no Brasil a gente tem alguns casos também. Você deve ter ouvido falar já do Yudi. PlayStation, PlayStation, PlayStation. Yudi, que desde pequeno, que desde cedo apresentava o Bom Dia e Companhia lá no SBT, junto com a Priscila, sua companheira lá de apresentação no programa. E Yudi comentava que ele acabava brincando nos próprios bastidores do programa. A mesma coisa acontecia com a Priscila. A Maísa também já apresentou o Bom Dia e Companhia. Desde pequenininha, a Maísa mal sabia falar e já era apresentadora do programa. Perderam grande parte de sua infância assim. O Yudi fala os efeitos que isso teve na vida pessoal dele, até porque desde cedo ele não soube lidar tão bem assim com a fama. Um caminho diferente do que a Maísa traçou, um caminho diferente do que a Priscila acabou traçando também, certo? Você pode pensar em outros casos agora de crianças, de adolescentes que iniciam muito cedo sua carreira no ramo artístico e não conseguem lidar tão bem com isso. Qual a proposta de intervenção? Quem é que deve agir? O que fazer? Como fazer? E objetivando qual cenário, certo? Olha só, esse aqui é um vídeo sobre trabalho infantil. Passei para você o quê? Passei para você 2 estratégias argumentativas. Vamos voltar nessa segunda estratégia argumentativa? Claro que vamos voltar. Vamos lá, você fez a sua tese por divisão. Você vai fazer a sua tese falando o quanto danoso é o trabalho infantil e vai falar que ele ocorre muito onde? Que ele ocorre muito na área rural. Olha só isso. Na África, grandes empresas de chocolate do mundo compram cacau proveniente da África para fazer chocolates considerados de luxo, com chocolates muito conceituados mundo afora. Só que, para tal, muitas vezes acabam comprando cacau de plantações onde ocorre o quê? Onde ocorre o trabalho análogo à escravidão, onde ocorre tráfico de crianças, certo? Essas empresas, de certa forma, estão alimentando esse mercado. Elas não deixam de ser coniventes. Elas têm que acelerar a fiscalização em locais assim, certo? Na área rural do Brasil também ocorre muito trabalho infantil. A gente pode ver, por exemplo, o poema Manuel Bandeira, o poema do Manuel Bandeira, chamado Meninos Carvoeiros, que fala sobre isso. Estou colocando o poema aqui, você pode pesquisar o poema na internet, leia esse poema e veja de que modo ele se relaciona com o tema. Estou colocando aqui acima também uma notícia mostrando como uma família com várias crianças foi encontrada numa área rural em regime análogo ao trabalho escravo. No Brasil, cara, a gente tem cerca de 1.700.000 crianças e adolescentes trabalhando de forma ilegal. Números assustadores. Isso segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E dessas 1.700.000 crianças, aproximadamente, 85% delas acabam trabalhando onde? Justamente na área rural. Voltando agora, a gente tem a questão das crianças trabalhando para o tráfico de drogas. Se você já viu um filme como Cidade de Deus, já viu uma série como Cidade dos Homens, você sabe o que eu estou falando. A gente vê muitas vezes também nas grandes cidades brasileiras crianças trabalhando vendendo bala no sinal de trânsito, vendendo bebida na praia ou num bloco de carnaval. São questões que merecem ser discutidas. Eu falei de esporte, eu falei do futebol, você poderia falar também de crianças que muitas vezes, por exemplo, na ginástica olímpica, começam sua carreira muito cedo. Na Globo, está passando uma novela agora, não vale a pena ver de novo. E num determinado momento dessa novela, na primeira vez que ela foi exibida, lá no início dos anos 2000, as crianças tiveram que simplesmente sair da novela. Porque, segundo um juiz, na época as crianças estavam sendo expostas a um roteiro que não era tão conivente, que não era condizente com a sua idade, que poderia causar inúmeros distúrbios na formação daquela criança, certo? E agora, mais uma vez, lembrando que você tem que vir com a sua proposta de intervenção, sendo que a gente tem aí um tema modelo Enem. Esse tema já esteve no presente no Enem. Se você quiser fazer esse tema de redação para treinar, você gostaria de ver uma proposta de intervenção bem feitinha, bem bonitinha aqui? Então vamos fazer o seguinte, se esse vídeo tiver 100 visualizações, eu posto aqui um outro vídeo com o quê? Com a proposta de intervenção para um tema como esse, do trabalho infantil. E também posto um outro vídeo falando sobre a publicidade destinada ao público infanto-juvenil do Brasil. Essa é a missão. Eu
confio em vocês, eu quero 100 visualizações. 100 visualizações, eu posto aqui uma proposta de intervenção bem feitinha, bonitinha, toda escrita sobre esse tema, e posto também um outro vídeo sobre publicidade destinada ao público infanto-juvenil. Você me conhece, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like desse vídeo e ativar o sininho, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais, e até o próximo vídeo.